Nesta semana, o STF formou maioria pelo entendimento de que as redes sociais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por seus usuários. O Supremo debate o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O texto de 2014 estabelece que as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas caso recebam uma ordem judicial para tirar um determinado conteúdo ofensivo do ar e descumprirem a ordem. A maioria dos ministros acredita que o artigo é inconstitucional ou precisa de ajustes, mas ainda não atingiram um consenso de como e sob quais condições as plataformas digitais deverão responder e reparar os danos causados por publicações de usuários. A regulamentação das plataformas digitais é um debate urgente no Brasil, mas encontra obstáculos no Congresso. No ano passado, o projeto conhecido como PL das Fake News deixou de ser votado na Câmara diante da tendência pela rejeição do texto. O processo foi marcado por lobby pesado das Big Techs. Em maio deste ano, o presidente Lula se manifestou favorável à regulação no ambiente digital. E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. Enquanto a regulamentação não acontece, redes sociais se tornam terreno fértil para discursos misóginos e racistas, bullying e disseminação de informações falsas. Mas afinal, por que há tanta resistência ao maior controle sobre as plataformas digitais? Quem ganha com esses espaços funcionando como terra sem lei? Olá, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o BDF Entrevista. Às sextas-feiras eu trago sempre um convidado, uma convidada especial aqui para a gente debater um tema importante. Você já viu aí qual é o nosso tema principal na conversa de hoje. Nós vamos falar com a Renata Miele sobre regulação das Big Techs, das redes sociais e também o debate da liberdade de expressão. Eu quero agradecer demais a presença da Renata, que é do CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil e assessora especial do Ministério da Ciência e Tecnologia. E a Renata é jornalista e doutora em comunicação. Obrigado pela sua presença, Renata Miele. Pelo convite para falar de um tema tão importante, Então, Renata, eu queria começar justamente por isso, O Supremo Tribunal Federal, na semana que a gente está gravando essa entrevista, ela pode ser assistida ao longo do tempo, mas na semana que a gente está gravando essa entrevista, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para regular, Para regular as chamadas Big Techs, as redes sociais, Então, ainda não há o detalhe, como a gente viu aí na reportagem, não tem o detalhe de como é que isso vai ser feito, mas o princípio está dado. Eu queria que você ajudasse a gente a entender por que isso é importante. Depois nós vamos até conversar por que o Supremo está fazendo isso e não o Congresso. Já tivemos uma pista aí na matéria, O Congresso engavetou que poderia ser uma regulação. Mas a importância de ter algum tipo de regramento para o funcionamento das Big Techs e das redes sociais aqui no Brasil. Renata. Então, Rodrigo, acho que a própria fala do presidente Lula aí no VT de abertura demonstra, toda a área da economia, todo o setor da economia brasileira precisa de algum tipo de regulação de acordo com o impacto econômico, social que tem no país. E hoje, essas plataformas de rede social, elas são responsáveis pelo fluxo de informação, de comunicação, de entretenimento, de diálogo na sociedade brasileira. E elas precisam de regras para que esse espaço onde a comunicação acontece, hoje em dia a comunicação de todas as áreas, eu diria assim, para conversar com meu filho, às vezes eu preciso de uma rede social, Sim. Então, assim, elas precisam ter um grau de responsabilidade para que o nosso espaço de comunicação seja um espaço confiável, onde a gente possa saber com quem nós estamos interagindo, se a gente está interagindo com um perfil
que é falso ou que não é falso, que é automatizado ou não, se aquele conteúdo ele é confiável, ele é legítimo, se tem alguma chancela jornalística ou não, né? Se é uma mera opinião de um indivíduo. Então, é um ambiente no qual as regras são fundamentais para que o exercício da cidadania, da liberdade de expressão na sua dimensão individual e coletiva, respeitem o Estado democrático de direito e os demais direitos fundamentais que precisam orientar uma sociedade democrática, né? Agora, Renata, existe um argumento de quem é contra essa regulação, dizendo assim, vai censurar. Como é que as redes podem fazer algum tipo de regulação? Porque o que o Supremo quer é que as redes, por exemplo, eu estou falando de redes aqui, mas quem está nos assistindo é o antigo Twitter, que é o X, é o Facebook, é o Instagram, enfim, as redes sociais pelas quais a gente se comunica e recebe muita informação também. Então, o que o Supremo quer, e parece que é o entendimento da maioria dos especialistas, é que essas redes ajam sem precisar ser provocadas pelo judiciário, né? Então, se há um conteúdo abusivo, não precisa entrar com uma ação, a ação bater lá no escritório para daí eles tirarem o conteúdo, o estrago já está feito. Agora, quem é contra essa regulação diz duas coisas. É censura, querem controlar, querem tirar a nossa liberdade de expressão. E dois, é impossível fazer isso, como é que as redes vão saber o que pode e o que não pode? Eu queria só trazer aqui algo que até o ministro Alexandre de Moraes lembrou no voto dele. Ele falou, as redes são muito ágeis quando há violação de direito de propriedade. Então, se toca uma música numa live e aquela música pertence a um canal, cai. Rapidinho, derrubam. Derrubam na hora. Então, eles são rápidos para a defesa da propriedade, intelectual, inclusive, mas lentíssimos ou inoperantes na defesa da vida e dos direitos fundamentais. Você acha que é possível as redes criarem ferramentas e elas próprias estabelecerem esses limites sem precisar chegar ao judiciário? Tem duas questões aí, Rodrigo, que eu acho que seriam interessantes da gente refletir. Primeiro, que, na verdade, o artigo 19 não proíbe as plataformas de retirarem conteúdo por mera notificação ou pelos seus termos próprios. Elas já fazem isso. E elas têm capacidade de fazer isso. Só que elas retiram os conteúdos a partir de uma discricionariedade privada que não passa por nenhum tipo de parâmetro público. E fazem principalmente quando o conteúdo ou viola os interesses econômicos e comerciais ou quando atinge ali os parâmetros dos termos de uso que a gente não sabe exatamente se estão em alinhamento com a legislação nacional. O que o artigo 19 diz é que, se elas receberem uma ordem judicial e não retirarem o conteúdo, elas passam a responder civilmente por aquele conteúdo. Então, não há nenhuma proibição. O fato é que elas lucram com conteúdos de ódio, com conteúdos de desinformação, elas lucram com conteúdos que atentam contra a integridade física das crianças e dos adolescentes. Então, elas não removem esses conteúdos, não é porque não há parâmetro legal, até porque existem. Sim. Independente da gente não ter aprovado a PL dos fake news, como foi dito aqui, existe um Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que é uma lei que serve fora das plataformas de rede social e também deveria servir para as plataformas de rede social. A questão é que nós não temos uma fiscalização e não temos outros instrumentos. Então, não há violação da liberdade de expressão quando a gente está protegendo o interesse coletivo, quando a gente está protegendo um ambiente informacional que permita o debate público sobre os temas de interesse público, mas dentro de parâmetros, digamos, civilizatórios, né? Então, a desinformação não é liberdade de expressão. O racismo não é liberdade de expressão, não está protegido constitucionalmente. Nem precisaria de lei para que isso fosse aplicado pelas plataformas. Mas houve uma má interpretação desse dispositivo do Marco Civil da Internet, que elas usaram para se blindar, né? E é isso que está sendo discutido hoje no STF. Mas você acha, Renata, que a partir dessa decisão do Supremo, o Supremo toma uma decisão, ele vai ter que estabelecer parâmetros, né? Porque as plataformas pedem que haja esses parâmetros. Se o Congresso não fez, que deveria ter feito,
O Supremo vai ter que estabelecer esses parâmetros. E aí quem é que fiscaliza? O primeiro ponto que eu queria que você pudesse responder para a gente é esse. Quem que fiscaliza? Teria que se criar uma agência de regulação? Ou já tem, né? Você, por exemplo, trabalha no CGI, mas o CGI tem outro caráter, né? Acho que não é para isso exatamente, né? O CGI, Comitê Gestor da Internet, mas é de outro caráter. E o segundo ponto, se isso também vai ter uma incidência em relação às fake news, vamos dizer, políticas, porque você estava dando exemplos aqui de ataques à infância, a discurso de ódio que atinge as crianças, etc, etc. Mas tem também o aspecto político, né? Espalhar fake news abertamente, e a gente sabe que as plataformas estão quase todas alinhadas com o governo do Trump e de extrema-direita. Então, a importância de fazer isso também, pensando no cenário eleitoral de 2026, e quem é que faria essa fiscalização, tanto para a parte eleitoral, que daí parece que é o TSE, mas para a parte da sociedade, da infância e tudo. Como é que se daria isso? O que o STF agora está fazendo é o quê? É definir que as plataformas passam a ser responsáveis pelo conteúdo. Então, isso gera um incentivo que elas não tinham para fazer um maior dever de cuidado, uma maior moderação desses conteúdos que ainda o STF está determinando. Então, os consensos lá são muito ainda difíceis de serem aferidos, porque cada ministro está votando de uma maneira. Mas há, claro, as questões da integridade da informação, da rigidez dos processos eleitorais, a defesa do Estado Democrático de Direito. A questão é quem é que vai fiscalizar a atuação dessas plataformas, como você está colocando. Por quê? Porque o equilíbrio é muito complexo esse cenário, porque nós estamos dizendo para a plataforma assim agora, né, a partir dessa votação. Plataforma de rede social, você passa a ser responsável pelos conteúdos se, mediante uma notificação, você não retirar um conteúdo que seja infringente a um rol de casos que sejam estabelecidos. Então, vai caber à plataforma julgar. E aí isso tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo, porque você vai ter mais dever de cuidado da plataforma de impedir que crimes, fraudes, publicidade de medicamentos que não são comprovadamente eficazes, sejam retirados de forma mais célere, porque se eles não retirarem, eles passam a ser responsáveis, mas tem esse problema do debate político, Rodrigo, e aí é onde eu acho que gera maior dúvida, porque a distinção entre o que é verdade ou mentira, desinformação, o limite do discurso de ódio, quando eu faço uma denúncia política, isso são coisas muito sutis, muito tênues, e que no novo regime de responsabilidade passa a ter uma discricionariedade da plataforma, porque ela vai remover o conteúdo por medo de ser responsável por ele. Então isso, de um lado, pode reduzir a desinformação, por outro lado, também pode remover conteúdo legítimo. E aí é que entra o papel desse órgão fiscalizador, que também não há um acordo, nem dentro do STF e nem dentro da sociedade brasileira, sobre qual seria o melhor órgão para cumprir esse papel. Porque, historicamente, Rodrigo, o Brasil não tem um órgão de regulação de conteúdo comunicacional, diria assim. E aqui nós não estamos falando de telecomunicação, nós não estamos falando da gestão da camada lógica da internet, nós nem estamos falando da internet como um todo, nós estamos falando de conteúdos que circulam dentro de um ambiente privado de plataformas de redes sociais e que vai precisar de ter um órgão que possa fiscalizar se, de um lado, eles estão cumprindo com o dever corretamente e se não estão abusando, removendo conteúdos legítimos para não terem responsabilidade. Então, esse debate do órgão é essencial, e o STF, quem acompanhou, né, eu acompanhei todos os votos, a gente vê os ministros colocando de maneira distintas essa questão, e esse é um grande problema que a sociedade precisa enfrentar, né? Não fica claro pela fala da Renata Miele que essa votação no Supremo, essa decisão agora, a gente pode dizer, do Supremo de responsabilizar as redes sociais, é o ponto inicial, não é o ponto final desse debate, né? Coloca o princípio, porque a partir daí vários temas como esse que a gente acabou de trazer, a Renata explicou aqui, por exemplo, qual é o órgão que vai regular isso tudo, de que maneira que isso vai ser feito, quais são as regras, né? Mas agora está pelo menos estabelecido o princípio
de que elas têm a responsabilidade. Renata, eu queria trazer um outro tema aqui para a gente. Você tocou de maneira aqui en passant, né, sobre a questão da liberdade de expressão. E a gente teve um episódio recente aqui no Brasil que permite debater bastante isso. É o seguinte, né? A condenação do humorista Léo Lins. O humorista Léo Lins, a condenação dele reabriu o debate sobre essa questão da liberdade de expressão. Esse caso tem um componente novo. Ele foi condenado não pelo show, mas por ter publicado material de vários shows com piadas, que não são piadas, são ofensas absurdas, na internet. Vamos entender melhor o que aconteceu, depois a Renata Miele comenta pra gente. No dia 3 de junho, o comediante Léo Lins foi condenado a mais de 8 anos de prisão e multa de mais de R$300 mil por ofensas proferidas em um show de stand-up publicado no YouTube. O espetáculo Léo Lins Perturbador já tinha sido suspenso do YouTube em 2023 após decisão judicial. A nova sentença aponta que Lins atingiu ao menos 8 coletividades: pessoas idosas, gordas, portadores do vírus HIV, nordestinos, judeus, evangélicos, homossexuais, negros e indígenas. A decisão da Justiça também afirma que não se pode admitir retrocessos como a prática de crimes sob pretexto de humor. A defesa de Lins equiparou a condenação à censura e manifestou preocupação por um humorista ser condenado a sanções equivalentes às aplicadas a crimes como tráfico de drogas, corrupção ou homicídio. O episódio abriu mais uma vez o debate sobre liberdade de expressão versus proteção aos direitos humanos. Também destacou o papel das plataformas digitais. Segundo a condenação, as falas preconceituosas de Lins não foram proferidas só no ambiente reservado do teatro. Após o show ser disponibilizado no YouTube, seu alcance se tornou incontrolável. Como garantir liberdade nos meios digitais e, ao mesmo tempo, assegurar a dignidade humana? Tá aí o caso do Léo Lins, que me faz pensar um pouco no seguinte, né? Nos Estados Unidos tem esse debate e essa ideia de que é liberdade de expressão acima de tudo. Tem liberdade, inclusive, para ofender, para disseminar racismo, disseminar ódio. Aqui no Brasil a lei é outra, a Constituição é outra. Parece que tem uma turma que acha que está sob a Constituição ou sob o regramento lá dos Estados Unidos. De qualquer maneira, ele foi condenado e tem um debate se a condenação não foi exagerada. Ele pegou 8 anos de cadeia, né? São ofensivas, super ofensivas as piadas, mas eu queria então passar para a Renata Miele, para que ela comente e ajude a gente a entender. Eu vi vários humoristas, alguns deles até com posições progressistas, dizendo, olha, acho que foi exagerado, não deviam fazer isso. Tem uma questão corporativa, né? Se defendendo um colega que faz esse tipo de piada, talvez temendo que um dia volte-se também contra eles. Mas a sua posição, a sua opinião sobre isso, Renata, a condenação de Léo Lins, a cadeia, inclusive, e se isso não fortalece o discurso da extrema-direita, a condenação dele, né? Ah, tá vendo? O sistema no Brasil quer impedir a gente de se expressar. Então, Rodrigo, esse é um caso muito interessante e eu vou expressar minha opinião aqui na minha capacidade individual e não é uma opinião do CGI, né? Mas como pesquisadora, jornalista que atuo, inclusive há muitos anos nessa área do direito à comunicação, né? Primeiro eu queria lembrar, assim, ele tem um stand-up dentro de um teatro, que é um espaço privado, onde as pessoas vão e compram o ingresso para assistir a apresentação dele. Não vou nem chamar de piada, a apresentação dele. Bom, isso está sendo permitido, não exige licença e está sendo feito, eu não vou nem entrar nessa discussão. Aí ele vai e posta numa rede social. Bom, veja que nesse caso, olha que interessante, Rodrigo, a importância da exclusão do conteúdo ter se dado apenas após uma ordem judicial. Porque eu não estou nem querendo entrar ainda na questão do racismo e tal, mas você veja uma plataforma de rede social, você tem um comediante, qualquer que seja, que está postando um vídeo do espetáculo que ele faz e que ele pode fazer em qualquer lugar. Posta na rede social, será que cabe à rede social tomar individualmente a decisão, neste caso, de excluir o conteúdo? Porque é a atividade profissional dele. Então, assim, em alguns casos, a ordem judicial é uma proteção, né? Porque você pode pegar um outro humorista que está tratando de um outro tema e que a gente julgue que
não deveria ser excluído. Então, eu estou querendo problematizar um pouco. Sim, sim. Eu não estou dizendo que a ordem judicial é o único mecanismo, porque não é e já não era, mas ela não deixa de ter a sua importância. E eu acho, assim, para mim, o que ele faz não está protegido pela liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela tem a sua dimensão individual, que é o meu direito de expressar minhas opiniões, sem constrangimento, mas existe uma dimensão coletiva da liberdade de expressão, que é as minhas opiniões não podem atacar de forma criminosa ou ilegal populações e públicos vulneráveis, sejam eles quais forem. Então, à medida que a minha liberdade de expressão está chocando com outro direito fundamental, você tem que sopesar esses direitos. O que vale então, mais, né? Se é a liberdade de expressão ou o crime de racismo, né? Você pode cometer racismo em nome da liberdade de expressão. Porque mais do que cometer racismo, ele quase que está incentivando que outros também façam, né? Exatamente, ele está dizendo, olha, é um absurdo eu não poder socar uma criança ou uma pessoa com deficiência, uma criança PSD, por que eu não posso lá socar? Sei lá, as coisas que ele fala são absurdas. Absurdas. Então, assim, para mim, ele tinha que ser condenado. A prisão, já não sei. Porque a questão é o seguinte, além da gente ter uma população carcerária imensa no Brasil, da nossa política carcerária ser uma política muito complicada e a gente precisa rever um pouco esse cenário que nós temos, eu acho que crimes de expressão deveriam ser punidos de outra maneira, sabe? Então, por exemplo, ele deveria ser proibido de exercer a atividade de humorista, vai procurar outro emprego, entendeu? Não poderia mais ter canal no YouTube, deveria ter os seus stand-ups proibidos. Isso, para ele, talvez, é mais educativo do que simplesmente jogar lá numa prisão. Não porque eu não acho que eu estou querendo aliviar o crime dele, é porque eu tenho uma questão relacionada à proporcionalidade da pena e o papel das instituições carcerárias numa sociedade democrática como a gente vive hoje. Então, eu acho que a gente começar a refletir e inovar em penas alternativas, Sim. Por exemplo, ele não pode ser contratado por veículos de comunicação, eu acho que a gente poderia inovar, né? E isso seria até mais duro, talvez, para ele, né? E talvez mais educativo, e o forçasse a compreender que ele não pode falar o que ele quiser sem nenhuma consequência. Além do que você falou, né, Rodrigo? Assim, a prisão é uma coisa, né, que além de tudo dá uma munição para isso. Não que a outra pena também não desce. Você proibir a pessoa de exercer uma profissão. Ia ter gritaria do mesmo jeito. Talvez uma pena pecuniária maior, uma multa veja, Rodrigo, mais pesada. Um médico que comete algo, né, que não está de acordo com as regras e as disciplinas éticas da medicina, ele pode continuar exercendo Perde o registro. Perde o registro. Então, eu acho que algo equivalente precisaria ser criado para os crimes de expressão, porque nós não estamos falando de algo que aconteceu dentro da minha casa, no ambiente privado. Nós estamos falando de algo que extrapolou, né? E aí a pessoa tem que assumir as consequências disso. Por isso que é interessante, você trouxe o caso dos médicos, né? Mas só para frisar, alguns anos atrás, antes das redes sociais terem esse peso todo, quando se falava de criar um Conselho Federal de Jornalismo, houve uma gritaria por parte das empresas de comunicação, é censura, vão censurar e tal. Você veja, existe Conselho Regional de Medicina e Conselho Nacional de Medicina, Conselho Federal dos Advogados, de Medicina, de Engenharia, de Arquitetura. Por quê? Se um engenheiro faz uma ponte e ela cai, você tem que julgar criminalmente, mas você pode julgar se ele tem condições de projetar outras pontes. Então, se um humorista, um comunicador, faz mau uso da sua potencialidade como comunicador, deveria haver uma regulação, inclusive do setor, para que ele não possa fazer mau uso dessa potencialidade, porque que ele é um grande comunicador, ele é, né? As postagens dele chegam muito longe. Então, veja como é importante. E como houve um erro lá atrás, né, por parte de setores aí que se diziam liberais, não pode regular. Agora alguns deles estão pedindo regulação, porque estão vendo como se abusa nesse ambiente
das redes sociais. Mas eu queria justamente avançar para esse próximo ponto, Renata, a gente tentar entrar um pouco na análise política. Nós estamos falando de comunicação e hoje comunicação sempre, né? Mas hoje mais do que nunca, comunicação e política está muito escancarado como isso está junto, né? Então eu queria trazer esse tema para a gente, né? Falar sobre a conjuntura política e o momento de avanço da extrema-direita no mundo. Depois a Renata volta para comentar esse tema com a gente. Trump abala o mundo com políticas autoritárias. Milei desmonta o Estado na Argentina. Na Europa, Giorgia Meloni governa a Itália, Viktor Orbán segue firme na Hungria e Marine Le Pen, por enquanto inelegível, continua influente na França. Mesmo onde foi derrotada, como na Polônia e na Romênia, a extrema-direita mostrou sua força nas urnas. Esse avanço global não é coincidência. Especialistas apontam que ele reflete uma crise profunda da democracia. Movimentos ultraconservadores se alimentam do descrédito nas instituições, das falhas nas políticas públicas e da frustração social, e oferecem como resposta uma agenda autoritária contra direitos humanos, minorias e a própria diversidade. Nos últimos anos, vimos cenas que antes pareciam impensáveis. O Capitólio nos Estados Unidos e o Congresso Nacional em Brasília sendo invadidos por multidões inflamadas por discursos de ódio. A promessa desses grupos é romper com o sistema, mas na prática, o que se vê é a erosão das liberdades, o ataque à imprensa, a perseguição a opositores e o desmonte de conquistas democráticas. O desafio colocado hoje não é apenas eleitoral, é de reconstrução. Como resgatar a confiança na política e impedir que o medo e a desesperança sejam usados como combustível para o autoritarismo? A resposta a essa pergunta pode decidir o futuro das democracias no mundo inteiro. Como eu disse, tinha tudo a ver com esse debate da liberdade de expressão, porque você veja que hoje é a extrema-direita quem faz o discurso de romper com o sistema. E os setores, talvez assim, de esquerda, progressistas, democráticos, fazem a defesa de regras mínimas para a convivência do que a gente considera civilização. E nós estamos num momento muito perigoso, com o Trump aqui na América do Sul, Milei, outras lideranças de extrema-direita, na Europa, em Israel, que esta semana na qual a gente grava esse programa está bombardeando o Irã, ameaçando com uma guerra nuclear o Oriente Médio e todo o mundo. Então, é o avanço da extrema-direita no mundo. Queria então passar de volta para a Renata. A nossa matéria aí fala de crise da democracia, certamente, mas será que não é a crise do capitalismo também, Renata? Do capitalismo ocidental, né? Pelo menos, porque parece que diante da crise, como já aconteceu lá no século passado, diante da crise, os capitalistas recorrem a soluções extremistas, mais uma vez, né? Exatamente, Rodrigo. Não tenho dúvida que nós estamos diante de um momento de novos paradigmas, né, civilizacionais, e a crise do capitalismo, que começou em 2008, ela ainda não foi superada na sua dimensão estruturante, né? Houve ali uma reacomodação econômica, mas a crise do sistema ela não foi superada. E isso tem muitos condicionantes, né? E eu acho que tem tudo a ver com o debate que a gente está fazendo. Por quê? Porque o papel dessas big techs ou da economia de plataformas, tem alguns autores que falam de capitalismo de plataformas, que é uma nova reestruturação produtiva, né? Para dar resposta às crises de acumulação do capital, portanto, a rotatividade do dinheiro, do capital hoje é muito maior, você consegue conectar produtos e serviços e usuários de uma maneira muito mais rápida, né? Então você tem um acúmulo de capital muito maior. Agora, isso ao mesmo tempo tem trazido dilemas imensos, que é o aumento cada vez maior da miserabilidade, do desemprego, pela introdução das novas tecnologias, a falência do papel dos Estados nacionais nos moldes da democracia liberal. Então, isso tudo vai criando um cenário no qual a crise nas instituições gera uma falta de perspectiva da sociedade. A sociedade não sabe mais onde buscar seus apoios, suas referências, né? E aí você tem o crescimento da extrema-direita com essa
dimensão da antipolítica, que é assim que eles gostam de se apresentar. Mas que, na verdade, a gente sabe que de antipolítica não tem nada, Sim. é apenas a substituição de uma tentativa de um pacto social baseado na democracia, na participação e na tentativa de criar equilíbrios e direitos para preencher as lacunas que o capitalismo traz, então, direitos sociais, direitos trabalhistas, tudo isso, você substitui isso por estados autoritários e que tem trazido essa dimensão e com o papel das big techs, Rodrigo, que são hoje as empresas mais lucrativas, né, mais Sim. poderosas da história do capitalismo e que lidam com o fluxo da informação. Né? E o que circula dentro dessas plataformas? O que engaja nessas plataformas? É o medo, é o ódio, é o discurso racista. Todos os estudos e pesquisas mostram que os conteúdos que atingem, que, né, que estimulam, né, o teu ódio, o teu preconceito ou seus medos, são aqueles que mais engajam. E a gente vai vivendo, então, esse cenário de desesperança que o vídeo traz. E aí a gente está numa encruzilhada, né? Agora, E por isso a necessidade da gente fortalecer a mobilização política, né? Agora, Renata, pensando no cenário brasileiro, trazendo aqui para perto da gente, já tem eleição de novo ano que vem. Essa semana saiu pesquisa mostrando que a popularidade do presidente Lula vinha se recuperando, já andou para baixo de novo. Não é assim um quadro desesperador, mas eu diria que é no mínimo sinal amarelo para o ano que vem. E Bolsonaro, com a sua popularidade, apesar do julgamento no STF, ele tem um apoio eleitoral ainda muito forte e pode apoiar algum candidato pela direita. Você acha que para 2026 o discurso que vem forte no Brasil ainda é o da antipolítica, que o Bolsonaro, por exemplo, representou em 2018, que o Milei representou na Argentina, ou já é uma direita ou uma extrema-direita mais organizada em termos partidários? A gente está vendo os partidos da direita, alguns com cargos no governo federal do Lula, se organizando e dizendo, não, nós vamos com a candidatura própria, seja indicada pelo Bolsonaro ou seja a nossa candidatura. Olhando assim, você tem experiência também na militância partidária e política, né? Além da experiência na comunicação. Qual que é a sua impressão para o ano que vem? É uma direita antipolítica, é um Nicolas da vida, ele não pode ser candidato, mas eu estou dizendo mais ou menos nesse perfil, ou é uma direita jamais partidária, organizada e institucionalizada? No que você apostaria aqui no Brasil e qual as chances de Lula ou alguém apoiado por ele conseguir manter o governo longe da direita, da extrema-direita no Brasil? A sua pergunta é pergunta de $1 milhão, né? Quem É para isso que você está aqui, Renata. Eu não sei, mas o que eu acho é que a antipolítica no Brasil, hoje já está se institucionalizando também, né? O próprio bolsonarismo, ele não consegue mais encarnar a antipolítica, por mais que ele use esse discurso. O discurso é utilizado, mas esses personagens, eles já estão articulados em torno de uma pauta de extrema-direita. Então, eu acho que mais importante do que a personalidade que vai vocalizar esse projeto, eu acho que há um bloco que pode ser um pouco mais amplo ou mais restrito em torno de uma agenda regressiva de direitos, regressiva do ponto de vista dos interesses nacionais, de desmonte ainda maior do Estado Nacional. Digamos, essa agenda da extrema-direita, ela é uma agenda que continua importante e tendo um campo com muito apoio. Se ela vai se unificar de forma mais ampla para juntar setores de centro-direita ou da direita tradicional e extrema-direita numa única candidatura, eu acho que ainda há um tempo para dizer, e o próprio julgamento do Bolsonaro vai ser determinante. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro, isso não é uma impressão, então tá nesse nível, ele vai manter a candidatura dele, eu acho que ele vai fazer assim como o presidente Lula, ele vai até o fim, e pode ser que, se o setor que tem essa agenda política considere que esse caminho é um caminho vitorioso, pode bloquear em torno do Bolsonaro. Se considerar que não, pode ir em torno de um Tarcísio ou de um outro nome que represente, digamos,
uma feição mais civilizada, entre aspas, Mas dessa eles, extrema-direita, mas eles podem né? ir divididos, você acredita? Desculpa interromper o seu raciocínio, Renata. E assim, uma candidatura da família Bolsonaro, mais pura, e uma outra candidatura mais desse grupo aí da direita partidária que está se organizando nessa super federação, União Brasil, PP. Você acha que eles podem se dividir ou a tendência é eles se unificarem? E aí fica mais difícil a vida do Lula, né? Eu acho que pode acontecer deles se dividirem, mas tudo isso vai ser determinado a partir de mapas, porque eles têm uma inteligência muito grande em torno disso, e do que eles analisarem de o que pode dar mais viabilidade eleitoral para eles. Então, eu acho que os dois cenários estão colocados. Eu, particularmente, não apostaria nem mais em um e nem mais no outro. Eu acho que o desfecho do julgamento do Bolsonaro e como isso vai impactar na política no próximo período vai ser determinante para a gente avaliar. De toda forma, Rodrigo, o que eu acho é que a gente continuará tendo um cenário eleitoral polarizado, né? Polarizado no campo democrático, popular, numa frente progressista, que nós, em torno da candidatura do presidente Lula, e que nós precisamos avaliar o quão ampla ela vai ser, se ela vai conseguir manter a amplitude que alcançou na eleição passada e que foi o que viabilizou a sua vitória. É importante dizer, a Frente Ampla hoje ela é cada vez mais importante em torno dos valores democráticos, da defesa da soberania nacional e desses aspectos, e o lado da direita. Se a divisão deles representar derrota, eu acredito que eles vão encontrar uma maneira de se unificar em torno de uma candidatura. E a gente vai ter, de novo, essa polarização, porque é o que está acontecendo no mundo também, Rodrigo. A gente não tem visto uma terceira via surgindo. Esse elemento da terceira via, ele não está crescendo internacionalmente. A gente não vê surgindo com força. E essa polarização é fruto também do ambiente informacional das Big Techs, que estimula esse tipo de polarização. Então, você vê as coisas se encontram, né? Não, e eu ia dizer a importância do Lula, né? Porque eu vejo muita gente fazendo a crítica, e a crítica é sempre necessária, o Lula também erra, como todo mundo, claro. Mas a importância da figura e da presença de Lula, porque vejo o que está acontecendo nos países vizinhos aqui da América Latina. Bolívia, Evo Morales está ameaçado de ser preso, foi impedido de ser candidato. Então, o que o Lula passou aqui alguns anos atrás e conseguiu superar com resistência pessoal, resistência política, diálogo, negociando também. Cedeu, negociou demais. Sim, negociou. Negociou com o setor do Supremo Tribunal Federal e talvez isso tenha viabilizado que ele voltasse e fosse o candidato dessa frente ampla. Mas Cristina Kirchner, às portas da prisão na Argentina. Evo Morales, às portas da prisão na Bolívia. O Chile, às portas de eleger um extremista de direita na próxima eleição. A Colômbia, com uma eleição marcada por uma tentativa de assassinato. Então, é um cenário complicadíssimo, né? O Brasil vai para a urna em 2026. Eu queria só pedir, então, para você finalizar aqui com a gente, colocando a eleição brasileira do ano que vem nesse cenário em que a gente tem a conflagração, estimulada, inclusive, de fora para dentro, pelo Trump e pelas redes sociais. A gente começou falando delas e termina falando delas também, Renata. Não, é um cenário muito complexo, Rodrigo, e é preciso dizer assim, o governo Lula não é um governo ruim, muito pelo contrário. É um governo que tem alcançado muitas medidas e conquistas importantes, né? Nós temos tido o aumento do emprego, nós temos tido a redução do preço da cesta básica, nós temos procurado retomar programas sociais fundamentais que foram descontinuados. É preciso dizer o Estado, né? As políticas foram todas destruídas durante o governo Bolsonaro. Então, é um governo muito ativo e que está produzindo muita coisa com impacto positivo para a vida das pessoas e para a economia. Mas isso não consegue alterar a percepção das pessoas em torno da qualidade do governo, do apoio ao presidente. E o fator da comunicação é central nisso, né? E é exatamente o papel que essas Big Techs têm na persuasão das pessoas, né? Na disseminação de conteúdos que faz com que a gente
perca a capacidade de ter uma reflexão mais construtiva, consciente, debates em torno de temas, a gente fica na fulanização do debate público, e isso não contribui para que as pessoas compreendam o que está em jogo e o cenário político. E o contexto internacional que você colocou, Sim. que é muito delicado, mas eu acho que nós temos condições de enfrentar esse cenário, né? Porque o Brasil é um país de muita resiliência, a população brasileira é uma população muito batalhadora, muito lutadora, e a gente vai ter que enfrentar. A batalha da comunicação é muito importante, por isso a mídia alternativa, o papel de conteúdos jornalísticos como esse produzido aqui no BDF, o debate mais crítico, ele é fundamental, e a regulação. E a regulação não é porque a gente quer defender a nossa opinião, é para que a gente tenha um mecanismo de debate que se estabeleça de fato para além da gente ficar só recebendo conteúdo de deepfake, né, que é o que está polarizando, inclusive, as eleições, né, e você perde a confiabilidade no debate. Então, é um cenário complexo, mas eu tenho otimismo. Se a gente não for otimista, a gente está perdido, né? Renata, então só para terminar, eu dei exemplos aqui complicados. Tem o exemplo do México, que é ali do lado dos Estados Unidos, elegeu primeiro o López Obrador, e muita gente dizia, já é velho. E o López Obrador fez um governo forte, elegeu uma mulher, uma jovem, uma mulher, uma liderança super importante, e o México está resistindo com um governo de centro-esquerda progressista e está conseguindo conter o avanço da extrema-direita. Então é uma esperança de que o Brasil, quem sabe, pode fazer um caminho não igual ao da Argentina recente, mas igual ao do México, mantendo esta frente, né, e evitando que a extrema-direita volte aqui para o nosso país. Eu queria te agradecer demais, Renata, pela participação aqui. Renata Miele, que é do CGI, o Comitê Gestor da Internet, é assessora do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma estudiosa da comunicação e também da política. Obrigado pela sua participação, Renata. Obrigada, Rodrigo, e além da esperança, vamos lutar para que a gente siga esse caminho por aí, né? É isso, valeu. Até a próxima. Obrigado. Gente, a gente conversou com a Renata Miele. Eu queria agradecer demais a todas e todos que nos acompanharam. Na próxima sexta-feira, mais uma entrevista que fica sempre disponível para você também nos canais aqui na internet. Até a próxima. Obrigado.